Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos estudar o intestino grosso. Vamos falar tanto das funções deste lindo e magnífico órgão, como também da sua anatomia. Então, uma aula muito importante, não só, tenho prova, não, tu tem que estudar intestino grosso, a gente tem que entender o nosso corpo. E você vai ver que tem bastante curiosidade também sobre este órgão fantástico e muito importante. Claro, você sabe, ele participa do sistema digestório. Lembra, o sistema digestório começa na boca e termina no ânus, é um tubo gigantesco. E ali várias reações acontecem, desde a boca, depois passa pelo estômago, intestino delgado, chega no intestino grosso. O bolo alimentar é processado e no finalzinho sobram as fezes, que a gente tem que eliminar. Então, coisas interessantes a gente vai falar por aqui. Então vamos lá, aqui é um geralzão, tá? Intestino grosso, ele fica, obviamente, você sabe disso, fica na porção final do tubo digestório. Como eu disse para você come, professor, comeu um pãozinho, você mastigou, o amido começa a ser quebrado, aí passa pelo esôfago, chega no estômago, aí começa a ação de outras enzimas, inclusive se você comer uma carnezinha, proteínas começam a ser quebradas no estômago, aí vai passar pelo duodeno, jejum, que é um intestino delgado, 6 metros, até chegar no intestino grosso, que ele vem nessa porçãozinha, faz uma volta inteira aqui e desencadeia, como eu falei para vocês, no reto e no ânus. Então ele tem aproximadamente 1,5 metro de comprimento, pode ter um pouco mais, 1,80 centímetros, mais ou menos. E também o diâmetro dele tem aproximadamente 6,5 centímetros. Então você imagina que é um tubo, literalmente. Não é pequeno, né? 1,5 metro, um pouco mais eu tenho 1,87 m, imagina eu aqui fazendo a volta na tua barriga, assim, é um troço meio grande ali, né? Mas, enfim, ele vem, ele passa por cima, ele vai contornando, passa por baixo do estômago, novamente contornando tudo. A gente está com uns gases, dói, pode ser que sejam gases lá no intestino grosso. Interessante, né? E ele, cara, quando você está estudando o intestino grosso, você vê que não só no intestino grosso, né? A microbiota que nós temos está na pele, na boca, no intestino delgado, no intestino grosso, mas a microbiota, as bactérias que estão presentes no intestino grosso são muito importantes. A gente chama, obviamente, microbiota intestinal, porque tem microbiota da pele, como eu falei para vocês, e essas são bactérias benéficas, não são bactérias ruins. Significa que tem um mutualismo. Dentro de nós, essas bactérias têm abrigo, têm alimentação, tá tudo bem. E para nós também tem que ter benefícios. Sim, vocês vão ver as funções dela, que vão inclusive produzir vitaminas K, vitamina B, certo? Complexo. Então é uma troca muito boa. Agora, ter bactérias benéficas, claro, aqui a gente está falando especificamente do intestino grosso, mas então imagina que isso tem em outras partes do nosso corpo, mas no intestino grosso. Imagina que se elas estão lá e não fazem mal para nós, elas estão impedindo, de certa forma, que outras bactérias ruins se instalem ali. Então, é uma troca de benefícios, né? Então, cultive as suas bacterinhas. Tanto é que o cultivar, quando você tem alguns medicamentos, que são probióticos, e esses medicamentos são bactérias vivas, que passam, obviamente, por todo o estômago e tal, e vão para o teu intestino para fazer a regulação delas. As pessoas que tomam antibióticos sem receita médica, toda hora tomando antibióticos e tal, pode ter um desequilíbrio. Obviamente, outras doenças que irritam, que deixam com irritação, inflamação, intestino grosso, pode causar um desequilíbrio dessas bactérias, inclusive algumas delas acabam até por estarem desequilibradas causando mal, mas não é o caso, tá? A maioria delas são benéficas, e aí tem até uns iogurtes com lactobacilos vivos. Lactobacilos, uma forma de bactéria, certo? Então elas estão ali e são muito importantes, certo? Falamos aqui sobre intestino grosso, um geralzão, beleza? Como eu já te disse, ele faz toda a volta, aqui tá friozinho em Curitiba, tá? Vamos falar das funções do intestino grosso. Professor, tem função? Deve ser a mesma do intestino delgado, absorver os nutrientes. Aí está. Quando o alimento chega, o bolo, o resto ali, né, do alimento, que já está uma semifese, mas obviamente ele ainda está com muita água, a glicose, sais minerais, os aminoácidos, muitas dessas coisas já foram absorvidas, mas sobra alguns saizinhos e sobra muita água e agora entra em ação a porção final. Claro, o intestino grosso vai preparar as fezes. Então tem todo aquele bolo alimentar que foi sendo digerido, aquela mistura toda com muita água, é preciso muita água. Chega aqui e fala, cara,
Se eu não reabsorver essa água, se eu não absorver esta água, eu vou estar desarranjado. Então, uma das principais funções dele vai ser a absorção de água. Ele absorve a água, moçada. É óbvio, olha que lógico, quando ele chega aqui na primeira porção do intestino delgado, ele vem aqui, né, do intestino delgado e desemboca aqui no seco. Quando chega aqui, é puro líquido. Enquanto que ele vai subindo, esse bolo, muita água vai sendo absorvido. E ele vai ficando mais sólido, até chegar nessa porção já está o sorete, né? Que o ideal é ele estar rígido, só que amolecido, um pouco úmido, não muito duro, nem muito mole. São extremos daí que não está bem reguladinho as coisas. Então, absorção de água, absorção de sais minerais também podem acontecer ali, produção de muco, então tem um intestino grosso, produz um muco, ele tem células, glândulas ali que vão liberar o muco, que é importante para ele ter essa lubrificação, para estar bem saudável. Síntese de vitaminas, aqui você pode destacar, por exemplo, a vitamina K, vitaminas do complexo B, certo? Formação do bolo fecal é óbvio, aqui que tem que ser formado. Porque se o bolo fecal não for formado, se não absorver a água, tu vai continuar fazendo cocô, claro, mas vai ser muito líquido. E significa que você não está absorvendo água. Se você não está absorvendo água, está sendo muito líquido, você está desarranjado, você vai ficar com desidratação. Beleza? E, obviamente, ainda faz parte da função do intestino grosso fazer o armazenamento temporário das fezes. Armazenamento das fezes para sempre. Não, é temporário. Até você chegar num lugar e poder ir aos pés, soltar o teu sorete. Então essas são as funções do intestino grosso. Vamos falar da anatomia, certo? O intestino delgado vem antes. Começa a boca, depois o estômago. Eu falei para você, o intestino delgado tem aproximadamente 6 metros e só depois ele cai aqui nessa primeira porção que é o seco. Aqui nessa primeira porção do intestino grosso, tem também o que a gente chama de apêndice vermiforme. Fica aqui coladinho. Imagine que ele vem por fora, o intestino delgado desencadeia para cá, aqui por trás, certo? E tem uma válvula ali, é óbvio, tem uma camadinha que vai fazer com que vá o alimento, o bolo fecal, só que impeça a volta dele. Isso é importante você se ligar. Chegando aqui, então, vai ter o cólon, que é muito importante. Então tem o seco e tem o cólon. O cólon é o cólon ascendente na porção direita, lembrando que você tem que sempre olhar para você para saber o que é direito e esquerdo no teu corpo. Lembre-se, o coração está no lado esquerdo. Não, no lado esquerdo de você. Olha para baixo, ele está no meio, voltadinho um pouquinho para a esquerda. É a mesma coisa no intestino grosso agora. A gente está falando, o cólon ascendente está na porção direita, então ele está nessa tua região que olha para ti, um pouquinho para a direita, ele está subindo por ali. Então, cólon ascendente, cólon transverso, ele vai migrar lá para o outro lado, ou seja, para o lado esquerdo do teu corpo. Depois vem ter o cólon descendente, que cai para cá, cólon sigmoide, e depois vem o reto e o ânus. O ânus é uma estrutura muscular, que aí você controla, que fecha. Então, às vezes, tô cagando, tu vai, só que tu tá aqui só no músculo, ele falando, aguenta, sabe, tu tá segurando firme. Isso aí é graças à musculatura do ânus, que tem ali uns 3 centímetros, mais ou menos, musculatura muito forte, tá? Que impede. Aí, no reto, é onde as fezes são armazenadas, prontas já para serem liberadas. Mas, obviamente, o estímulo das fezes nessa região aqui já começa a falar, opa, movimentos peristálticos, vamos lá, vamos começar a eliminar isso aí. Porque não é saudável você eliminar, vou guardar muitas fezes aqui, cara, se não tem espaço, se tu consegue segurá-la, vai ter que ir para algum lugar, porque isso aqui continua vindo, ó, sempre vindo, porção final, formando fezes, tu vai ter que ir ao banheiro, isso é importante você saber. Então, basicamente, a anatomia do intestino grosso é essa. É óbvio que tem outros tecidos de sustentação, tem outras estruturas, você pode estudar a parte... professor, eu quero me aprofundar. Bom, isso aqui é anatomia e funções, fisiologia. Se você vai se aprofundar na parte histológica, você vai estudar quais são as glândulas, umas invaginações que tem onde formam essas glândulas aqui, quais são os tipos de glândula, as 4 camadas que eles têm. Então tem a parte histológica, que teria que ter uma aula de histologia especificamente para falar dela. Mas a parte anatômica, que o pessoal da área da saúde estuda, inclusive nós da biologia, e que o pessoal, por exemplo, da medicina se aprofunda muito mais em cada uma das estruturas, é essa aqui, certo? Claro que tem, como eu disse para vocês, cada especialização dando ênfase para algumas partes, beleza?
Muito bem, então essa aqui é a parte anatômica. Depois tem, eu falei, vou falar das fezes, né? Porque se o intestino grosso, uma das funções é a formação do bolo fecal, o que são as fezes, né? Tu fala, professor, eu nunca parei para pensar, porque a gente come pão e sai um troço amarronzado lá atrás, come arroz e sai um troço amarronzado, come fruta e sai um troço amarronzado. O que tem nas fezes? Te liga, você está sempre comendo. É óbvio, quanto mais você come, mais bolo fecal você vai produzir, é lógico. Por quê? Porque, ó, já vou começar por aqui. Resíduos de alimento, restos de alimento que não foram digeridos, certo? Eles estão ali. Então vai sair. Tem a própria bile, secreção do fígado, que é armazenado na vesícula biliar, que é liberado, então tem bile ali. Tem o próprio muco, que é produzido não só no intestino grosso, mas também no intestino delgado. Várias e várias bactérias. Imagina, cara, muita bactéria. Se tem bactéria da microbiota, teu sorete vão ter muito. Aí você fala, mas são bactérias benéficas, então eu vou botar de volta. Não, pelo amor de Deus, tá? Não faça isso. A matéria inorgânica, então, outros sais, íons e tal. Próprios leucócitos, que são células de defesa. Você pode colocar aqui, eu não quis colocar porque é meio lógico, mas aqui na conversa a gente vai entender. O nosso epitélio, assim como a nossa pele, as células estão sempre sendo renovadas e elas estão sofrendo descamação, elas estão saindo fora. É a mesma coisa no intestino delgado e grosso. Essas células elas vão se desprendendo, porque vão sendo renovadas novas células, e elas, obviamente, vão sair tudo misturado no sorete. Pessoal, o sorete são fezes, né? As fezes, elas são um indicativo da saúde da pessoa. Se você tá, minhas fezes serão verdes, ou serão brancas, ou serão, sei lá, tem várias... se você for conversar com um médico especialista, ele vai chegar e falar, não, um dos pré-requisitos é ver. A partir daí, você vai fazer exames e tal, porque você tem a parte do diagnóstico de laboratório, né, que é aquele bate-papo inicial, que vai direcionar quais exames devem ser feitos. Mas, por exemplo, se você está parasitado, no teu intestino delgado tem lombrigas, ou tem uma solitária, no teu sorete, nas tuas fezes, está sendo ovos ou proglótides desses vermes. Então, obviamente, vai pedir um exame de fezes para detectar isso. Olha que interessante. E não só esses exemplos, mas vários outros. Tá? Então, as fezes é basicamente isso. Lembrando que fezes, ser saudável não é nem ser muito líquidas, moles, né? Isso é diarreia. Também não pode ser aquelas empedradas muito sólidas, porque pode ter problema ali para sair rasgando tudo. E as doenças? Eu não vou entrar em detalhes de cada uma delas, porque não é a função, não é o objetivo dessa aula. Mas eu citei algumas das principais que é mais cobradas, são mais faladas. Eu poderia listar uma lista gigantesca, se vocês quiserem. Eu sempre falo, o que me norteia muitas vezes na gravação das aulas que eu publico aqui, são os comentários de vocês. Vocês chegam e falam, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Daí eu pego o livro de ensino superior, mesmo que não seja uma área mais de ensino superior específica, a gente desbrava aquilo e eu gravo a aula sobre o assunto. Então, por exemplo, diverticulite, virose é muito importante. Por quê? Aqui a diverticulite é inflamação de divertículos que formam ali uma doença... Tudo tem tratamento hoje em dia, né? Pode não ter cura, mas tem tratamento. Viroses, pessoal, uma das principais. Chegou com diarreia, não sabe o que é? É virose. É virose. Vai passar, vai para casa que passa. Muito cuidado, nem sempre é virose. Mas as viroses que causam uma irritação muito grande, às vezes aumentam o movimento peristáltico do teu intestino no geral, do estômago, tudo. Se aumenta, o teu intestino grosso vai absorver, até porque se ele estiver irritado, ele não vai absorver tanta água. Se não absorve tanta água, você vai fazer cocô líquido, que é a diarreia. E essa diarreia pode causar desidratação. Por isso que você fala, vai no médico, na médica, tá com diarreia, tome muita água. Até um soro caseiro, com uma pitadinha de sal, uma coisinha de açúcar, porque é importante você se manter hidratado se está fazendo. Inclusive tem algumas doenças que não só virose, mas causadas por bactérias ou por protozoários que causam diarreias que a pessoa pode morrer, desidratar, gravíssimas. Tem a doença de Crohn, tem o câncer. Gente, isso aqui, pessoal, câncer. O câncer de intestino grosso é um dos mais comuns no Brasil. Está ali entre os 3, 4 mais comuns. Não é tão comum quanto de próstata, no homem ou de mama na mulher, mas é um câncer que tem que ter atenção. E aí que vem a grande pergunta aí. Como manter a saúde do nosso intestino grosso? Claro, sempre. Vida saudável, praticar atividades físicas é importante. A alimentação saudável é importante. O conhecimento, o estudo, você entender como é o seu funcionamento, como é que é as suas fezes. Vai dizer que tu não faz isso. Depois de soltar o sorete, né? Vai, te levanta, antes de puxar descarga, dá aquela olhadinha assim, cocô ali, para ver como ele tá. Se você vê que do nada, ele mudou seu aspecto, a cor tá totalmente diferente, seria interessante consultar o médico só para tirar da cabeça qualquer risco. Por quê, gurizada?
Mas quando você, e aí vem a outra medida para manter a saúde do intestino, é você fazer as consultas periódicas. Se você mantém sempre indo no médico, não precisa ser aqueles hipocondríacos, vai toda semana, não. Foi lá, o médico falou, não, tá tudo bem, volta daqui a 6 meses, 1 ano, porque a tua saúde está bem. Aí você volta, mas o importante é você estar sempre fazendo esse check-up, sempre... Porque existem vários indicativos, né? Se você faz um exame de fezes, de urina, de sangue, fala, poxa, tem uma coisinha errada aqui, vamos investigar. Ou se não tem nada, ótimo, melhor. E se tem alguma coisa que você investiga, que você encontra, você faz a cura dessa coisa, você faz tratamento antes de se tornar um problema maior. Tá? Eu estou falando aqui de intestino grosso, mas isso serve para todos os aspectos do nosso corpo, para todos os órgãos do nosso corpo. Beleza? E é basicamente isso, gurizada. Deixa eu ver aqui, porque eu preparo aula e anoto muitas coisas para ver se eu não esqueço depois. Tá? Uhum. As camadas eu não vou falar também, né? Isso daí seria histologia, não quero entrar na parte histológica, mas basicamente o que realmente é importante é isso que está aqui. Beleza? Depois a gente entra em outro aspecto. É claro que se você chegar e falar, professor, o intestino grosso é um órgão só do sistema digestório. Eu tenho aula de sistema digestório que eu falo de todo o sistema, da boca ao ânus. Lá, claro, é uma aula de 1 hora quase, mas aí tu fala todos os aspectos, tudo junto. Aqui a gente se especializa em apenas um órgão, falando só dele. Tá? Quais são as suas funções, qual é a sua anatomia, o que é muito importante. Lembre-se que o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças e também não só contra as doenças, mas contra o que tem de mal no mundo. Quando a gente mais aprende, mais a gente caminha para frente como sociedade. É como a ciência. Veja, a ciência surge, olha quantas revoluções tivemos na questão da saúde, da tecnologia, certo? Da questão de alimentos, de produção de alimentos. Tudo foi o conhecimento científico nas suas mais diferentes áreas, porque a ciência é um método. As áreas física, química, biologia, matemática e tal, usam a ciência, que é o mesmo método, para cada um dos seus conhecimentos, que é a observação, a pergunta, a hipótese, o experimento, o resultado, a conclusão. Beleza, gurizada? Então é isso aí. Para quem assistiu até o final aqui, e também para quem não assistiu até o final, mas assistiu bastante, é o suficiente que era para a informação que ela precisava, estamos juntos, um grande beijo, um grande abraço. Horas, vamos sempre estudar. Estamos juntos. É isso aí. Um abraço, tchau, tchau.